No vídeo de hoje a gente vai mostrar como os banqueiros, na verdade, controlam os Estados Unidos e o sistema capitalista como um todo. Saudações! Já passou das 18 horas. Aconteceu uma coisa muito doida. Eu não sabia que estava cansado. Já viram isso acontecer? Quando você não sabe que está cansado? Mas lógico, não dormi direito por 3 noites. Por causa do ar seco, enfim. Aí, cheguei em casa. Falei, vou tomar uma ducha rápida, né, e descansar. Gente, o jeito que eu deitei, eu acordei. Nem tomei a ducha, falei, né, respirar. Acordei agorinha, com vontade doida de comer pastel. Liguei pra minha irmã e falei, não, traz os ingredientes que eu faço. Ah, beleza, dá prazo. O mercadinho ainda não fechou. Saí da porta de casa, meu vizinho. Tem 2 vizinhos, venezuelano e o outro. Era o outro. Tava tendo problema com o WhatsApp. Ele tinha mexido, não sei o que, o WhatsApp desinstalou. E o celular dele é novo. Eu parei com o meu no Bluetooth e consegui instalar numa lerdeza, gente, imensa. Tava o sol mais bonito que eu já vi na minha vida. Ele tava vermelhinho, lindo, lindo. Mas não pude filmar, porque tava ajudando o cidadão, né? E aí, quando eu vi a lerdeza, eu falei, cara, segura aí. Eu vou no mercadinho antes que fecha, comprar um pedacinho de queijo e uma latinha de milho para fazer pastel. Eu sei que no fim não deu tudo certo. Eu consegui instalar o WhatsApp para ele, mas continuou dando problema. Então o problema era no celular novo dele. O fato é que eu perdi o horário. Perdi a imagem do sol mais bonito. E paciência, né? Vizinho, a gente tem que ajudar. É o que socorre a gente. Então... é o trem. Deixa eu mostrar para vocês. Ok. Aí é só locomotiva. Hoje não tem os vagões. Quer dizer que ele tá vindo buscar os vagões. Tô indo lá pra minha mãe. É uma insanidade, porque já tá ficando de noite. E como eu disse, aqui é a quebrada. Não é o local que você passa com o celular na mão de noite, né? Mas eu já tinha falado pra minha irmã e pra minha família que eu ia pra nós fazer pastel. E eu esqueci de comprar massa de pastel. Agora que eu tô lembrando, santo Deus. Eu não comprei a massa de pastel. Comprei o recheio, mas esqueci de comprar a massa. Uau. Agora eu tenho que rezar pra ainda achar o mercado aberto nessa hora. Uau. Porque senão é naquela, igual aqueles memes, perdi tudo. Não é porque eu tava tão focado no recheio que eu simplesmente esqueci que precisa da massa, né? Esse é o caminho que eu percorria quando minha mãe morava lá em cima. No bairro vizinho. A questão aqui é simples. Se ainda tiver um cliente, ainda tá aberto. Tá aberto. Consegui. Comprei os ingredientes. O mercadinho estava aberto. E agora nós vamos fazer pastel na casa da dona mãe. O crepúsculo é muito bonito aqui. Não, você precisava ver o sol, gente. Tanto que ele tava lindo. Era uma bola vermelhinha. A cor de sangue. Mas paciência. Não importa, é que a gente conseguiu. Os outros problemas eu resolvo mais tarde. Por enquanto
É só descer até essa avenida praticamente acabar lá na frente. Mas deixa eu falar um pouco para vocês sobre o dólar. Já que nós estamos aqui, né? Vou falar sobre o dólar. A grande questão é que a ordem mundial controlada pelos Estados Unidos é, na verdade, controlada por quem controla, ou seja, pelo Federal Reserve, que é um banco particular, certo? Federal Reserve é particular, não é público. Ele não pertence ao governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos tem algum controle sobre o Federal Reserve, mas a propriedade não. Ele é um banco particular. O Banco da Inglaterra também é um banco particular. E isso, cara, isso é tudo. O Federal Reserve, digamos que é o filho primogênito do Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra foi criado nos anos finais do século XVII, 1600 e Guaraná de rolha. Eu não tenho certeza se é 1696, se é 1699, coisa assim. Finalzinho do século XVII. Criou-se o Banco da Inglaterra, que é um banco particular. Esse Banco da Inglaterra está profundamente conectado à Revolução Gloriosa. Veja só como é que a história se desenrola. Tem que saber a história. O que foi a Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa foi ela, e não a Revolução Francesa, a primeira revolução burguesa do mundo. Ah, mas então por que o povo fala que é a Revolução Francesa? Ou a Revolução Americana? Para dar a impressão de que o capitalismo surgiu junto com a democracia. Quando você falou a primeira revolução burguesa foi a Revolução Americana, ou quando você fala primeira revolução burguesa foi a Revolução Francesa, você dá a impressão de que o capitalismo, a burguesia, né, que controla o capitalismo, surgiu junto com a democracia, né, que existe um link entre a vontade popular e o capitalismo. Mas isso é uma mentira, e é uma mentira grande. Porque a primeira revolução burguesa, e essa aí ninguém fala, foi a Gloriosa, de 1683 a 85. Não estou lembrado, mas é coisa assim, uma dessas duas datas. O que foi essa Revolução Gloriosa? Jaime II, que restaurou a monarquia britânica depois do período da República de Cromwell, ele se empolgou, né? Ele se empolgou e queria restaurar o absolutismo, quer dizer, o poder da monarquia sobre a burguesia. Só que aí a burguesia, né, falou, opa, não, nós queremos o controle do Estado, certo? Queremos o controle do Estado. Não queremos a república, mas queremos ter o controle do Estado. Essa aliança da burguesia com a monarquia para a centralização é antiga. Certo? Ela é um dos fundamentos verdadeiros da origem do capitalismo. Existiu o feudalismo, que era um sistema, por definição, descentralizado, certo? O feudalismo era um sistema de obrigações recíprocas e desiguais, caracterizado pela autossuficiência, né? E pela descentralização política. Então, autossuficiência econômica, descentralização política e relações sociais recíprocas e desiguais. Isso é feudalismo. Perfeito? Marx já dizia que tudo traz em si... Olha o tanto que o céu tá bonito, gente. Vocês estão vendo? Tudo traz em si o cerne da própria destruição. Então, dentro do feudalismo mesmo, começa a surgir uma certa força centrípeta, portanto, que tendia à centralização política. A monarquia representava essa força, certa monarquia. O primeiro reino, o primeiro estado foi o da Inglaterra, exatamente surgido a partir da invasão de... Só um momento. Guilherme, o Bastardo, né? Aliás, o outro mercadinho estava aberto. Se desse tudo errado, aqui ele estava aberto. Opa! Guilherme, o Bastardo. Falo o Conquistador para ficar bonito, né? Guilherme, o Bastardo. Foi um neto de vikings. Vikings, vocês sabem, ladrão, trapaceiro.
assassino, estuprador, esse tipo de gente desprezível, né? Neto de vikings de origem dinamarquesa, perdão, norueguesa. Eu fiz um fio que eu rastreei a origem dele até uma cidade no norte da Noruega, chamada Tromsø, certo? Então ele é dessa família de vikings. Os vikings, diferente do que passa a TV, os filmes não eram boa gente. Eram seres humanos absurdamente desprezíveis. Mas enfim, ele era neto do viking norueguês, e Guilherme Bastardo invade a Inglaterra e unifica o Estado em 1066. Aí veja só como as coisas acontecem. Em 1066, ele unifica a Inglaterra. Ele toma a propriedade de todos os nobres que resistiram a ele. Então sobraram poucas casas nobilárquicas realmente anglo-saxões na Inglaterra. A maioria foi destruída. Ele toma as terras para ele, da antiga nobreza anglo-saxã, e divide entre os seus barões, os barões ladrões, né? Todo mundo sabe o que é um barão ladrão. Divide a terra entre esses barões ladrões. Esses barões ladrões, uns 100 e poucos anos depois, eles ficaram grilados com um neto de Guilherme Bastardo, salvo engano, João Sem Terra, e não aceitaram que o neto de Guilherme Bastardo assumisse o poder absoluto, porque eles tinham lembrança histórica, e talvez, né, não sei se não dava para eles estarem vivos, mas eles tinham lembrança histórica recente de que os pais dele eram os barões que ajudaram Guilherme Bastardo a conquistar a Inglaterra. Falou, nós não somos inferiores a você, e obrigaram João Sem Terra a assinar a Bill of Rights, a Carta dos Direitos, né? Carta dos Direitos, que estabelecia que ninguém poderia ser preso sem julgamento por seus pares. Isso é o famoso embrião da democracia britânica. E é bem a cara da democracia britânica mesmo, porque significava uma justiça que o rei não podia ter um poder discricionário, mas que as classes populares você podia, né? Um nobre só poderia ser julgado por outros nobres. Mas ele poderia julgar os trabalhadores, podia julgar as pessoas que não estavam na nobreza, né? Então era direito para os nobres. Mas impediu a centralização da Inglaterra. Isso garante, abre aspas, democracia. Porque o rei não tinha poder discricionário. Você pensa, isso não é centralização. Realmente não é centralização. E o interessante é que isso acaba sendo o embrião de um Estado, de um aparato estatal. Surgiu a Inglaterra no começo do século XI, né? Na metade do século XI. Ato contínuo. Filipe Augusto cria a França, né? Unificar a Neustria. Eu esqueço o nome da outra parte que se chamava que era a França. Unificou Neustria, essa outra parte. Filipe Augusto cria a França. E Dom Diniz, foi Dom Diniz? Não, Afonso Henrique, o Duque de Leão, né, Duque de Portugal, do Condado Portucalense, Conde, né, do Condado Portucalense, da Casa de Leão, ele funda Portugal, isso no século XIII. Então, a Inglaterra surge no século XI, a França no século XII, Portugal no século XIII. Aí surge no século XIV a Suíça. Suíça surge no século XIV, aí como república. Isso aqui não é a rua da minha mãe, cara. De noite eu fico muito perdido, porque eu me localizo pelo horizonte. Mas eu sei que minha mãe não mora nessa rua. A questão é se ela mora na de lá. Eu acho que vou arriscar. Surge a Suíça no século, né, 14. Depois surge o quê? Suécia. Eu sei que a Rússia, o Estado russo, surge com Ivan IV, o Terrível. Isso no século XV. E no século XVI, não, no finzinho do século XV, 1492, surge a Espanha, pela unificação das casas reais
Leão e Castela e Navarra e Aragão. Surge a Espanha no finzinho do século XV. Certo? Aí surgem os Estados Nacionais. Esses Estados Nacionais, eles buscavam a centralização política. Não, acho que é mais para lá. Eles buscavam a centralização política. Centralizar o poder no rei. E a burguesia, olha só como é que são as coisas. A burguesia, isso é que interessa. A burguesia apoiava o rei. Por que a burguesia apoiava o rei? Porque as regras feudais dificultavam a ação da burguesia. Então, e o rei queria centralizar, ele queria poder. E a burguesia queria dinheiro. Então, juntou-se a busca pelo poder com a busca pelo dinheiro. Monarquia apoiada por burguesia. Então, veja, uma das características do feudalismo era a descentralização política. O Estado Nacional centraliza. Ora, a burguesia apoia por quê? Porque queria a abolição dessas regras feudais, né? Dessas normas feudais. Ela queria a liberdade econômica. Veja só, queria liberdade econômica. Nesse sentido, fez muito sentido o casamento entre burguesia e monarquia, porque um apoiava o outro. É essa rua aqui. Não estou enxergando nada lá na frente, é um lugar escuro, mas eu sei que é essa pelo nome da rua. Então a burguesia apoia a monarquia. Só que, acabei de engolir um mosquito. Cuspi ele. Só que aí tem uma coisa. Na Inglaterra, a burguesia ficou ambiciosa. Ela não queria dividir o poder com o rei. Certo? Ela sentiu o gosto de ter o poder para si com a República de Cromwell. Ela sentiu o gosto de ter o poder para si e não queria dividir. Só que ela também sentiu o perigo que a República representava. Porque a República, querendo ou não, dava poder ao povo. Então, como a burguesia manteria o poder político e o domínio econômico? O domínio econômico era fácil, ela assume o poder, mas o poder político, a República de Cromwell mostrou que era complicado. E aí eles tiveram uma ideia genial. Derrubaram Jaime II, falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Por que gloriosa? Porque normalmente o rei, quando perdia o trono, ele perdia também a cabeça, literalmente. Falou, vamos fazer o seguinte, nós só vamos depor você. Mas precisava de um rei, né? Precisava de um rei. República de Cromwell demonstrou que uma república é um negócio complicado. E aí o que eles fizeram? Contrataram o príncipe Guilherme de Orange, né? Um holandês, falou o seguinte, só quer ser rei. Como assim? Quer ser rei da Inglaterra? Salário ótimo, você tem propriedade, riqueza, você só não vai mandar. Só não tem poder. Mas você vai ser um símbolo. O cara, porra, eu quero. Tô dentro. E aí, Guilherme de Orange assume o poder da Inglaterra. Surge então o primeiro estado controlado pela burguesia, em que o rei, a monarquia, era só uma figura simbólica. Era o primeiro estado realmente burguês do mundo. Foi foi a Inglaterra de 1683, 85. Primeira revolução, não foi uma revolução, né, porque não mudou nada. Então a ideia de que a burguesia é revolucionária, o capitalismo é revolucionário, não pode ser, né, revolução burguesa. Igual você fala que a Revolução Paulista de 32 foi uma revolução. Como é que foi uma revolução? Vocês queriam a restauração de como era. Então foi uma tentativa reacionária de golpe, não é uma revolução, gente. Revolução quer mudar tudo. Como São Paulo, em 1932, queria voltar à República do Café com Leite, era um movimento reacionário, que é a cara de São Paulo, né? Não é à toa que foi apoiado pelo Estado de São Paulo, pelo jornal, né? Então, assim, da mesma forma, a Revolução Gloriosa não foi uma revolução. De forma alguma, eles queriam voltar ao status econômico e político da República de Cromwell, sem correr o risco de criar uma república. Então foi o que aconteceu, foi quando surge a burguesia, estritamente associada ao Estado. Mas aí a burguesia
era nessa época, quando você fala, gente, a burguesia era mercantil, isso é bobagem, não era mercantil, não, era pirata, ladrão, estuprador, traficante de escravo, contrabandista. E dentre essa burguesia você tinha os banqueiros financiaram a revolução, né? Revolução, gloriosa. Só que eles queriam a parte deles. E aí antes que o século XVII terminar, vamos fazer o seguinte, nosso pagamento agora é controlar a emissão de moeda. E aí surge o Banco da Inglaterra. Aí surge o Banco da Inglaterra. Surge para controlar a emissão de moeda. Era isso que eles queriam desde o começo. Controle da emissão de moeda. Se você controla a chave do cofre, camarada, você controla tudo. Quando os Estados Unidos se tornaram independentes, eles tentaram 2 vezes assumir o controle da emissão de moeda nos Estados Unidos. A primeira foi em 1802. Mas aí houve quebra, deu ruim, e a carta assinada em 1802 foi desassinada, revogada, em 1822. Foi o primeiro Banco Nacional. Eles não desistiram. E em 1832 tentaram novamente. E conseguiram o segundo Banco Nacional. Mais uma vez ele quebra os Estados Unidos. E aí eles tentaram várias vezes criar o terceiro Banco Nacional. Mas havia memória do que os 2 primeiros bancos nacionais tinham feito com os Estados Unidos. Só que na terceira tentativa, a que deu certo graças ao imbecil do presidente Woodrow Wilson, aquele capacho ignorante, eles foram espertos. Não vamos chamar de terceiro Banco Nacional não, porque os outros 2 deram ruim para a economia e o povo dos Estados Unidos. Vamos chamar de Federal Reserve. O Federal Reserve é tão federal quanto o Federal Express é. Certo? Ele não é federal, ele é particular. Foi assim que os banqueiros assumem o controle da emissão de moeda nos Estados Unidos em 1912. Coincidentemente, 2 anos depois, Primeira Guerra Mundial. Certo? Quando as coisas estão começando a ir por brejo, por causa da recessão econômica, ele é um presidente liberal, aliado aos banqueiros, que foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. Pior presidente da história dos Estados Unidos, Herbert Hoover, neoliberal, certo? E aí assume o Franklin Delano Roosevelt, New Deal e tal, mas a coisa não estava melhorando. Aí o que acontece? Coincidentemente, Segunda Guerra Mundial. Então eles controlam a emissão de moeda e fazem a guerra. Os Estados Unidos é uma máquina de fazer guerra em prol da burguesia, em prol dos emissores de moeda. Essa é a história. É sobre isso que nós estamos falando. Então existe uma relação profunda entre o dólar e as políticas externas dos Estados Unidos. Agora eu estou aqui na Dona Mãe e vou ter que entrar, né? Mas eu quero explicar isso para vocês na segunda parte. Segura aí, gente. Até mais. Amém, mãe. Fica com Deus também. Pronto, gente. Resolvemos o problema aqui. Minha mãe não se sente segura com eu voltando de noite. Então o que eu fiz? Deixei os ingredientes pro pastel e tô indo embora. Aí tô levando umas massinhas, né? E um pouquinho do milho, um pouquinho da carne. Não, a carne eu deixei tudo. Mas tô levando um pouquinho do palmito e um pouquinho do queijo. Eu frito lá em casa. O importante é o bando, né? Família é tudo, é o que a gente tem. Enfim, vamos continuar. Nós estávamos falando da profunda relação entre burguesia e Estado Nacional. E especificamente também, falamos a questão do dólar. Veja bem, o dólar foi criado mesmo por Lincoln, certo? Você tinha moedas anteriores, mas não era bem o dólar. Era uma moeda lastreada em ouro. Depois você teve uma briga para ser lastreada também em prata. Certo? As moedas... O dólar era praticamente uma unidade de medida, derivada da moeda surgida na República Tcheca, no Reino da Boêmia, chamado talar. Certo? O talar. Que era mais ou menos o equivalente a uns 20 gramas de prata. Então o talar era lastreado em prata. Um nobre da Boêmia, né, com certeza não ele, um funcionário dele, sei lá, né,
dele descobre, né, as pessoas lá do feudo dele descobrem a mina de prata. E aí ele consegue o direito de emitir moeda, transformar essa prata numa moeda, o talar, moeda da Boêmia, atual República Tcheca. Então o dólar era, na verdade, uma unidade de medida, de peso, certo? Mais ou menos 20 gramas de prata. Então é claro que existia dólar, mas o dólar era praticamente como eu disse, uma unidade de peso, não era unidade monetária per si, no sentido clássico. Quem torna o dólar uma moeda emitida por banco e garantida pelo governo foi o presidente Abraham Lincoln, que não tinha uma relação boa com o segundo Banco Nacional. Inclusive, eles tentaram derrubar ele e podem estar relacionados ao atentado que custou a vida dele. Nós estamos falando de banqueiro, gente. Esse povo joga sujo. Joga sujo, eles jogam sujo. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O fato é que, graças a Lincoln, não houve um terceiro Banco Nacional, né? Pelo menos nas décadas de 1850, 1860 até 1890, na década de 1900. Mas como a gente disse, em 1912, eles criaram e foram espertos o suficiente para chamar esse banco de Federal Reserve, que desde então, né, está envolvido numa série de coisas. Os Estados Unidos, a gente já disse isso aqui algumas vezes, os Estados Unidos até surgiram como uma pátria, até surgiram, né? Foram colonos que só queriam ter o direito de assassinar os índios e roubar todas as suas terras. Simples, não é? A Inglaterra tinha proibido eles de avançar além da cumieira dos Montes Apalaches, e tudo que aquelas pessoas queriam era lutar pela liberdade, pela igualdade e pelo direito de assassinar 5 milhões de seres humanos para roubar tudo que eles possuíam. Só isso, cara. Isso foi o cerne do surgimento dos Estados Unidos enquanto nação. Certo? Então eram pessoas boas, né? Só assassinar, destruir civilizações, roubar terras deles e escravizar pessoas de pele negra. Era só isso que eles queriam. Até escreveram: todos são iguais perante a lei e têm o direito a buscar a felicidade, blá, 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 blá. Todos, claro, desde que não fossem pretos, desde que não fossem indígenas. Os pretos não tinham direito à liberdade e os indígenas não tinham direito à vida. Mas os brancos, né, esses tinham. Por isso os Estados Unidos surgiram como uma etnocracia. É o governo dos brancos para os brancos pelos brancos. E Lincoln, veja só, Lincoln, além de não permitir a criação do terceiro Banco Nacional, ele igualou os pretos aos brancos. Cara, isso foi imperdoável. Isso foi imperdoável. E por isso ele teve o fim que teve. Né? Nenhum país matou tantos presidentes quanto os Estados Unidos. E tentou matar muitos outros. Mas nenhum país matou tantos presidentes quanto os Estados Unidos. Nenhum. Né? Quem matou? Um anarquista, não sei quem é descontente. A gente, por favor. Certo? É muito fácil manipular as pessoas. Então, não foi só Lincoln, foi o Cleveland, foi o Kennedy, McKinley. 4 presidentes dos Estados Unidos foram assassinados, gente. E aí vocês vão dizer que isso é o normal. Tem nada pra vir aqui. Tem relação nenhuma com um banco. Peraí, opa. Aqui não tem. Ali tem óleo, eu tô sem óleo também. Então, espero que vocês tenham percebido, né? Sarcasmo, é porque eu tenho um transtorninho e eu mesmo tenho dificuldade de... Não consigo entender ironia. E mesmo o sarcasmo, que é mais fácil, eu tenho uma certa dificuldade. Então eu espero que vocês tenham percebido que esse é sarcasmo, né? De toda forma, os Estados Unidos deixam de ser uma pátria após a Segunda Guerra Mundial.
Deixa eu explicar. Achei o mercado aberto. Vou conseguir comprar óleo. Só um momento, gente. Conseguimos comprar o óleo. E a nossa estratégia aqui agora é subir por essa avenida. Bom, isso não é bem uma rua movimentada, mas está do lado de uma que é. Então, oremos, né? Vamos subir. Nós estávamos assim. Então, o Federal Reserve, ele, depois da Segunda Guerra Mundial, ele assume completamente o controle do Estado americano. Podemos dizer que o último presidente que governou para o povo americano, claro, todos governam para a burguesia, mas que ainda tinha uma mínima preocupação com o povo, foi o Truman. Harry Truman. Foi ele que criou a expressão complexo industrial militar, certo? O complexo industrial militar, ele assume, como o próprio Truman admite, o controle dos Estados Unidos. A ideia de, na verdade, foi Dwight Eisenhower, perdão. Quem cria o complexo foi Henry Truman. Henry Truman, vice do Franklin Delano Roosevelt e arquiteto da Guerra Fria. A Guerra Fria foi americana. Não é à toa que vocês veem, gente, em qualquer lugar, se vocês entrar agora em grupos e outras redes sociais em que você vai ver argentino, você vai ver a mesmíssima babaquice jumentoide que os bolsonaristas usaram e usam no Brasil até hoje. O comunismo, aquela conversinha Guerra Fria, sabe, aquele papinho, combater o comunismo, por ignorantes que não têm a menor ideia do que é o comunismo, não tem noção do que é o comunismo. O Brasil vai virar comunista. Cara, eles não têm noção do que é comunismo. Não tem ideia. Mas repetem essa asneira. Não sei o que, comunismo. Tudo para eles é comunismo. Porque se tudo é comunismo, nada é comunismo. Eles não sabem o que é comunismo. Eles só repetem o que vem nos grupos de WhatsApp, né? Eles ficam esperando. Os idosos, os crentes, essas pessoas mais facilmente manipuláveis, né? Fica esperando a resposta. Como defender o indefensável, o ladrão de joia, ou a prostituta com quem ele se casou. Nada contra as prostitutas, gente. Nada contra, de forma alguma. Algumas se tornaram santas na minha igreja. Então, mestre Leide aqui não tem nada contra a prostituta. Você se casa com quem você quiser. Certo? Mas roubar a refinaria do país, entregar a refinaria para um governo estrangeiro em troca de joia para puta com qual você se casou, aí é outra história, né? Então, tudo bem, desde que você não pague ela com o que é do povo, certo? Mas enfim, a Guerra Fria foi criada por Henry Truman, e aí acrescento, foi um casamento perfeito entre a grande finança que provocou a guerra e o complexo industrial militar. Henry Truman, autor da Guerra Fria, foi substituído por Dwight Eisenhower, que, incrivelmente, tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. Foi o principal general dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Então ele sabia. Ele foi, de certa forma, o último dos patriotas. Ele sabia que a guerra não era uma coisa boa, não era uma coisa bonita, não era uma coisa pela qual uma nação se valer, certo? De forma alguma. Ele sabia que a guerra não tinha essa... não podia ser o baluarte de uma nação, de forma nenhuma, certo? Então, mas ele já tinha percebido que depois de Truman, eles já estavam instalados no governo. E que o governo e as empresas estavam mancomunadas. Não era uma questão de combater o comunismo, certo? Era uma questão de combater qualquer ideologia que se opusesse ao poder dos banqueiros americanos. Os cães de guarda desses banqueiros eram exatamente os militares.
Então essa aliança entre banqueiro e militar, criada por Henry Truman, foi o cara que soltou, responsável pela ordem, que soltou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, Henry Truman, ele não pôde ser desfeito por Dwight Eisenhower, que denunciou. Cara, esse complexo industrial militar comanda os Estados Unidos da América. Ele só não perdeu a vida, como já havia acontecido com outros antecessores dele, porque ele não acrescentou os banqueiros. Ele não acrescentou os banqueiros, certo? Que a partir daí, bom, tem a Sociedade Monte Pelerin. Eu até fiz um filme e um vídeo sobre a Sociedade Monte Pelerin, que no YouTube tem um vídeo, certo? Escreve Monte, sem o E, e Pelerin como se fosse Pelerim, né? Sociedade Monte Pelerin foi um clube de neoliberais que pouco a pouco foi assumindo o controle das políticas públicas dos Estados Unidos. O que os liberais queriam? Evidentemente, o livre mercado, que não era livre de forma alguma, não existe livre mercado. O que os liberais queriam era que os banqueiros dominassem as políticas públicas. Eles já não estavam satisfeitos apenas com a emissão de moeda, certo? Não estavam satisfeitos apenas com a emissão de moeda. Eles queriam controlar o Estado inteiro e conseguiram. Eles conseguiram controlar o Estado inteiro pela primeira vez com Ronald Reagan. Ronald Reagan, ele tem muita coisa em comum com Zelensky. Não era um sujeito muito inteligente, de forma alguma, e era um ex-ator, né? Era um ex-ator, era um ator de filme de cowboy. Se tornou governador da Flórida, da Califórnia, né? Um estado que historicamente era governado por democrata. Ele se torna governador da Flórida pelo Partido Republicano. E depois, porque Jimmy Carter foi o único presidente americano do pós-guerra que não se envolveu em nenhuma guerra. Pô, o cara tá vendo eu passando. Tá cheio de imbecil. Foi o único presidente do pós-guerra que não se envolveu em nenhuma guerra. Então é óbvio que Jimmy Carter tinha que ser removido, né? Então quem assume o lugar dele foi Ronald Reagan. E Ronald Reagan, que como eu disse, não chega a ser um bozo, né? Porque também ele não era tão burro assim. Era burro, mas não tanto, né? Não era no nível de um bozo. Era burro do nível de um George W. Bush. Esse nível de burrice, né? Esse nível de burrice que a gente tá falando. Então ele leva esses liberais da Sociedade Monte Pelerin, e eles já tinham implantado pela primeira vez um estado neoliberal, foi o Chile, com o famoso 11 de setembro, o atentado terrorista de 11 de setembro de 1973, pelo qual os Estados Unidos da América impuseram uma ditadura sangrenta e extremamente violenta e, claro, neoliberal no Chile, que privatizou tudo, até a água lá é particular, é propriedade das pessoas, das empresas. O Chile é o inferno, a distopia neoliberal, graças, né, ao golpe de Estado, ao ato terrorista perpetrado pelos Estados Unidos da América em 1973. Mas em 1977, 1979, acho que 1979, assume Ronald Reagan e ele coloca os liberais da laia do Milton Friedman no poder. Na verdade, o cara tem um nome, não foi o Milton Friedman. Milton Friedman foi o baluarte ideológico do Chile. O baluarte ideológico do Ronald Reagan foi um infeliz chamado Pat Buchanan, que inclusive ganhou um Nobel. Não sei se vocês sabem, não existe Nobel de Economia. Alfred Nobel não considerava a economia ciência. Nunca considerou a economia como uma ciência. Certo? O Nobel não existe. Não foi o legado de Alfred Nobel. É o Banco Central da Suécia, controlado por banqueiros, para banqueiros, pelos banqueiros, que dá o prêmio em homenagem a Alfred Nobel de economia.
Entendeu? Prêmio em homenagem a Alfred Nobel. Não é o prêmio Nobel. Tem nada a ver com o prêmio Nobel. Mas aproveitou o nome do Alfred Nobel para dar prestígio. 8 neoliberais, 8 teóricos neoliberais, inclusive o Buchanan. E tem muitos Buchanan. Inclusive houve um presidente dos Estados Unidos, Buchanan. Eu sinceramente não lembro se é Pat ou James Buchanan. Foi um Buchanan. Escreve Buchanan, se vocês quiserem googlar. Então, eles deram 8 prêmios a neoliberais. A Sociedade de Monte Pelerin, que controla o Banco Central da Suécia, deu prêmios para os membros da Sociedade de Monte Pelerin, que defendiam as ideias da Sociedade de Monte Pelerin. O neoliberalismo mais rasteiro e raivoso. Certo? Então, os banqueiros assumem por completo o governo dos Estados Unidos no governo de Ronald Reagan. Né? Ronald Reagan. E antes de Ronald Reagan, a bruaca mocreia da Margaret Thatcher, que o demônio a tenha, né? Já tinha implantado esses princípios no Estado. Eles formam um consenso de Washington. Foi a Margaret Thatcher, cuja morte foi comemorada histericamente pela população em toda a Inglaterra. Você tem vídeos aqui no YouTube de pessoas aos berros gritando: a bruxa está morta, né? Pessoas aos berros gritando e comemorando a passagem para o inferno dela. Então foi ela, o Ronald Reagan e o primeiro-ministro do Canadá, Brian Mulroney. Isso, Brian Mulroney era o nome dele. Esses foram os 3 criadores do consenso de Washington. O que é o consenso de Washington? Eles passaram, não satisfeitos em ter assumido o controle de 3 estados nacionais, no caso Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, eles queriam impor esse neoliberalismo ao mundo. E aí eles queriam o consenso de Washington. A ideia do consenso de Washington é usar as instituições de Bretton Woods, né, o FMI e o Banco Mundial, para impor as políticas neoliberais à marra no mundo. E foi exatamente o que eles fizeram. É esse o consenso de Washington. Usar a FMI, principalmente o FMI, para implantar à marra governos liberais no mundo. Começaram a implantar os princípios do neoliberalismo. Desestatização, né? Não é privatização, é desestatização, porque o Estado é malvado. Certo? O Estado é malvado. Desestatização, que é privatização, né? O tucanês para privatização. Tucanês é aquele idioma que camufla o nome das coisas para tentar vender elas como se fossem boas. Certo? O maior roubo da história brasileira, claro, o maior roubo agora é o do Bozo, né? O Banco Central, como é que negócio? Incoerência fiscal, né? Incompatibilidade, não sei qual o nome que eles estão dando para isso, que só no Banco Central foi de mais de R$1 trilhão e 200 bilhões no governo como um todo, né? Incoerências ou incompatibilidades, né? Que eles acharam. Foi roubo, roubaram. O Bozo, né? Incongruências fiscais, incompatibilidades fiscais. Não foi, roubo é uma palavra forte, né? Foi incongruências fiscais, isso, incongruências fiscais, né? Que eles descobriram. Então, mas enfim, teve a privataria antes disso, pelo qual o patrimônio público brasileiro, que o Fernando Collor de Mello não tinha entregue, foi entregue pelo Fernando Henrique Cardoso da forma mais miserável e mesquinha possível. O que ele fez? Ele chegava a emprestar dinheiro para bilionários comprarem patrimônio público. Vou dar um exemplo, que as coisas vão passando e as pessoas convenientemente vão sendo esquecidas disso, né? Tem uma família de membros de uma determinada etnia aí que recebeu um empréstimo enorme. O governo empresta dinheiro para com dinheiro público você comprar uma empresa pública. A Vale do Rio Doce foi vendida assim. A Vale do Rio Doce foi vendida desse tipo. O governo federal, Fernando Henrique Cardoso, emprestou o dinheiro através do BNDES para que um cidadão comprasse por menos de 5 bilhões uma empresa que valia 100 bilhões. É assim que esses ladrões assumiram o controle do patrimônio público. E essa é a lógica da desestatização. Fernando Henrique Cardoso, aquele miserável, entregou uma carrada de patrimônio público, de empresa pública, de coisas públicas, do governo, do povo, para iniciativa privada, e terminou o governo devendo até a alma. Devendo até a alma. Adivinha para quem? Para o FMI.
Foi a mesma coisa que o Macri fez na Argentina. O Macri é o Fernando Henrique Cardoso argentino. Assim como esse Javier Milei é o Bozo argentino. Nós só não temos a figura de um traidor miserável, né? De um Temer argentino. Não sei quem é, não conheço muita história argentina para chegar nessa conclusão. Mas o Bozo argentino é o Milei. E o traidor miserável que destruiu a Argentina, o Macri, só fez o que o Fernando Henrique Cardoso tinha feito antes. Vendeu tudo, entregou tudo e conseguiu a proeza de ficar devendo, de entregar o país quebrado. Ele entregou o país quebrado, ele quebrou o país, Fernando Henrique Cardoso. Por isso que ele perdeu a eleição para o Lula. Ele quebrou o país. Ele destruiu esse país. Fácil demais lembrar, né? Mas aí, ele é só um nome. O traidor, o miserável, o entreguista, é só um nome, cara. Só um nome. Se chama Raul Salinas de Gortari no México, Carlos Menem, o Macri na Argentina, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Michel Temer, Jair Messias Bolsonaro no Brasil, Ivan Duque na Argentina. É só o nome. Não faz diferença o nome. Sebastião Pinheiro no Chile, Peña Nieto no México também. Não faz diferença. É só o nome. É alguém que os banqueiros usam para fazer o que eles fizeram. Pegar o patrimônio público, vender, endividar o Estado, porque é importante endividar o Estado. Porque você tem que pagar juros, né? Juros, você pega dinheiro do povo, sangue do povo. O lucro dos comerciantes, o resultado do trabalho dos trabalhadores. E passa para a mão de banqueiro que remete tudo para Washington. Essa é a lógica do neoliberalismo. Certo? O nome do traidor pouco importa. O nome do traidor não faz tanta diferença. Certo? O nome do político que vai fazer isso. É só o nome, cara. Só o nome. Perfeito? Então o Consenso de Washington foi responsável por isso. É claro que a imprensa teve um papel importantíssimo em naturalizar, em esconder o roubo. Eu fiz um vídeo sobre o poder da palavra, certo? Que trata basicamente disso. Você esconde... tem um provérbio nordestino que fala: existindo o nome, existe o bicho. É um provérbio muito sábio. Então, para esconder o bicho, eles camuflam o nome. Não é privatização, é desestatização. Não é roubo de direitos dos trabalhadores e de aposentados. É reforma da Previdência. É reforma trabalhista. Não é destruição do futuro de milhões de jovens. Não, é reforma do ensino médio. Então esses miseráveis fazem isso. Perfeito? Todos eles a serviço de quem? Dos banqueiros. Eu espero que vocês tenham percebido o profundo vínculo entre o interesse dos banqueiros e as políticas dos estados nacionais, dirigidos por eles, cara. Fernando Henrique Cardoso está se lixando pro Brasil. E por que ele foi tão protegido? Por que vocês não sabem disso? Por que isso nunca apareceu na imprensa? Porque a imprensa faz parte, cara. Você pensa o golpe no Brasil, porque foi golpe. Golpe no Brasil, é como disse lá o Romero Jucá, né? Com o Supremo, com os militares, com tudo. Teve o apoio dos crentes. Nós já falamos aqui como os crentes tiveram um papel importantíssimo em golpes de Estado. Eles sempre foram autoritários. Os evangélicos são autoritários, certo? Desde o início. O movimento neopentecostal surge nos Estados Unidos no começo do século XX. E desde o início, os neopentecostais foram utilizados como ponta de lança. Quando esses pastores, que são os ancestrais do famoso traficante de drogas, né, que é tio de uma ex-ministra, que também é envolvida em corrupção de alto nível, alto grau. Quando os ancestrais ideológicos desses pastores chegaram no Brasil? Ditadura militar. Porque primeiro você coloca os crentes, eles vão se reproduzindo, se multiplicando, adotam a ideologia liberal, esquecem Cristo. Você não ouve falar de Cristo. Você não ouve falar dos evangelhos nessas igrejas. A última preocupação deles é Cristo. Não nem aí com Cristo. Eles têm medo de Cristo, pavor de Cristo. Acho que nem em Deus eles acreditam. Na verdade, tenho certeza que eles não acreditassem. Se eles crescem em Deus, eu sabia o que estava esperando eles.
na outra vida. Você não acredita em Deus. Então você tem os crentes, você tem os militares. Historicamente, você tem o exército brasileiro. Inimigo tradicional do povo. O que o exército brasileiro fez? Foi herói na Guerra do Paraguai por matar 20 mil crianças? Isso. O heroísmo deles foi matar crianças. E depois eles mataram só na cabanagem do Pará, eles mataram 1/3 da população paraense. 1/3 de todos os paraenses foram mortos pelo exército brasileiro. O exército brasileiro matou gente demais também na Revolução Farroupilha. O exército brasileiro matou muita gente na Confederação do Equador. O exército brasileiro matou brasileiro demais na revolta de Beckman. O exército brasileiro matou gente no Araguaia. O exército brasileiro fez um inferno em Canudos. O exército brasileiro matou milhares de camponeses contestados. O exército brasileiro serve a essa gente. Então você junta o exército, os crentes, os políticos, como aquele famoso, né? Nossa, então com essa agora. Lula indica uma mulher preta, de preferência homossexual, pro STF. Sim, faz isso. Faz isso, presidente Lula. Indica um cosplay de Joaquim Barbosa com Carmen Lúcia. Faz isso, presidente. Né? É tudo que eles querem. Cara, se o pessoal quer isso, que eleja a porra do presidente da República. Não cai nessa não, presidente, por favor. Porque é o judiciário, Ministério Público, a polícia, golpe de Estado. Na Bolívia não teria acontecido sem policial. Policial crente, certo? Policial crente. Eles estão se infiltrando no Brasil também. O Peru, né, mulher, é sempre identitária, é mulher. Ursula von der Leyen, porque aí eles adotaram essas políticas identitárias, e aí, cara, ó, é um opressor, é um genocida, é um assassino, é uma pessoa que quer guerra, um destruidor de direito do trabalhador, mas é mulher, é gay, né? Então pode. É tão fofo, é tão inclusivo isso. A Ursula von der Leyen é tão inclusiva, né? Chega a ficar com inveja dos europeus. Ter o continente destruído, a economia arrasada, mas é por Ursula von der Leyen e Ana Helena Baerbock. Então tá tudo certo, né? São mulheres. Que bom, né? Que moderno a Europa. Essa é a história de como os banqueiros dominaram o mundo. E esse é o sistema que a Rússia está derrotando no campo de batalha. É isso que os BRICS estão enfrentando. Essa é a nossa guerra. Esse é o nosso inimigo. Fui. Vou tentar fazer o pastelzinho agora.